Olá, parceiro Jesus, sempre vão estar aqui. E aquilo que é importante para mim, talvez seja importante para você. Hoje eu gostaria de falar sobre as crises convulsivas, as crises conversivas. Queria falar sobre o inconsciente coletivo e queria falar sobre como isso se dá dentro do meio eclesiástico. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estive em uma igreja e uma paciente minha teve dentro da igreja uma crise conversiva. Ela tinha tomado remédio controlado, a igreja estava escura, tinha luzes, né? Ela ficou tonta e ali naquele momento, né, o barulho, a luminosidade psicodélica, enfim, né, fez com que ela ficasse tonta e teve ali um gatilho que a gente chama e ela caiu, né? E ela teve uma crise conversiva, ela começou a se bater. Numa crise conversiva, qual é o manejo? Tá? A gente segura a cabeça e deixa o corpo descarregar a energia. Ou, se for uma crise convulsiva, é importante que se faça o mesmo manejo, que segure a cabeça, tá certo? E deixa a pessoa ter a crise. É importante que numa crise convulsiva, que se chame o SAMU, tá certo? É importante não incorrer na omissão de socorro, tá certo? Isso é muito importante. O que aconteceu com essa paciente, eu até me disponibilizei aí numa delegacia, abri um BO, porque foi um manejo errado e cabe um processo. Ela teve uma crise conversiva, que é de ordem psicológica. A crise convulsiva é de ordem neurológica. Tá? A crise conversiva é de ordem psicológica. Então, ela teve uma crise conversiva, seguraram o corpo dela, ela ficou toda roxa, ela ficou cheia de hematoma, ficou com vários galos na cabeça, tá certo? Então, assim, estavam ali repreendendo o demônio de uma crise conversiva, que é uma doença, é um estado psicológico, né? Então, aí, nesse contexto, cabe um processo, né? Então, é esse o primeiro ponto. É importante as pessoas que administram, os pastores, líderes que administram culto, é importante você saber, você que faz parte aí de cultos de libertação e tudo mais, é importante você saber, né, o que é uma crise convulsiva, o que é uma crise conversiva, quando a pessoa está passando mal, tá certo? É importante também detectar transes, quando a pessoa está endemoniada ou quando é um transe, né? Isso é importante. Cabe ressaltar que das muitas manifestações que eu já presenciei, a maioria delas, tá, são de ordem psicológica, são de ordens psiquiátricas, são de ordem neurológicas, psiquiátricas e psicológicas. Eu, particularmente, em toda a minha vida, em toda a minha caminhada, eu já vi aí, desde criança, posso contar aí, eu não vi 5 manifestações demoníacas que, de fato, eu tenha olhado e visto, não, isso aí realmente é uma manifestação espiritual. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ver, tá certo? De contemplar esse tipo de manifestação, na maioria das vezes, 98% dos casos, não é uma manifestação diabólica, não é uma manifestação espiritual. É uma manifestação de ordem psicológica, psiquiátrica ou neurológica, tá certo? Cabe também a gente estar falando que existe dentro da teoria do Jung um conceito que a gente chama de inconsciente coletivo. Tá? O que é um inconsciente coletivo? É aquilo que a gente olha, e uma hora isso se internaliza. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja
rodando ali o TikTok, onde aparecem muitas manifestações, né? Também acontece muito das pessoas que são devotas de religiões de matriz africana postarem lá os seus cultos e isso fica internalizado, fica guardado dentro da memória. Tá? Então, quando existe todo um barulho, toda uma música, todo um ambiente voltado para incentivar esse transe, a consciência apaga, ativa seu inconsciente e as memórias do inconsciente. Eu fico olhando a Bíblia, né? E eu não vejo em nenhum momento Jesus se valendo de nenhum tipo de método de transe, nenhum momento, não vejo Jesus utilizando nenhum método de hipnose para poder fazer valer as manifestações espirituais. Na maioria das vezes, com Jesus, a coisa meio que simplesmente aparece. Não estou dizendo aqui que não creio nas manifestações espirituais, não é isso. Só estou falando que, na maioria das vezes, quando a manifestação ela é verdadeira, não existe uma ativação desse inconsciente coletivo. Tá? Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela em transe, se ela acredita que ela está possessa de algo espiritual, ela vai tender a copiar aquilo que já está programado no seu inconsciente coletivo, né? Então ela vai tentar, ela vai tender a reproduzir aquilo que já está programado no inconsciente dela. E essa é a questão, né? Acontece muito da pessoa ali manifestar, ali entrar em um transe, tá? Que não tem nada de espiritual, é humano, e ela começa a falar: eu vou matar, eu fiz isso, te joguei não sei aonde, fiz não sei o quê. Quando essas frases elas se repetem, né, a pessoa fica falando a mesma coisa 10, 12, 15 vezes a mesma coisa, vou te matar, isso tudo está programado no inconsciente coletivo, tá? Pessoas que passaram aí, né, por centros espirituais de matrizes africanas, costumam ter dentro do inconsciente coletivo alguns comportamentos que estão programados e que se manifestam quando a pessoa está em um transe. Então, é importante a gente detectar isso. Quando a pessoa está em transe, né? Quando eu uso a Bíblia como aparato, eu sempre vejo que o que está, ele se manifesta, ele diz o que é, para que veio, é um discurso, de fato é um discurso, né? Mas quando a pessoa reproduz, né, comportamentos que estão programados, porque fica vendo essas questões, essas manifestações espirituais de matriz africana, a gente subentende que isso não é uma possessão, isso é um transe. Tá? Então, assim, é importante que a gente detecte. Claro que as coisas espirituais, eu não estou falando de psicologia, nem de psicanálise, nem de neurologia, eu estou falando de fé, é necessário ter o discernimento. Né? O discernimento espiritual, o discernimento, tanto que existe um dom, que é o discernimento de espíritos. E Paulo fala sobre isso. É importante você que trabalha com libertação que você tenha discernimento de espírito. Agora, algo que eu posso falar para você, para te ajudar a identificar essas coisas, é quando essa manifestação, tá certo? Espiritual, que nada mais é manifestação do inconsciente coletivo, fica repetindo a mesma coisa, tá? Ou fica repetindo o que todo mundo diz. Exemplo,
é muito comum as pessoas colocarem a mão para trás, né? Rebolar, sacudir o ombro, dar aquela gargalhada para trás. Isso tudo é inconsciente coletivo, né? A questão do se bater, a questão do desmaiar, né? Se uma pessoa ela desmaia, se essa pessoa perde a consciência, é muito complicado, tá? Então, assim, as manifestações que eu já vi, não houve desmaio, tá? As manifestações que eu vi, não houve, houve uma manifestação real e depois houve uma perda de consciência, mas não houve um desmaio. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. As manifestações espirituais que eu já vi, que eu digo assim, caramba, desconfiei, são manifestações que geralmente não são pautadas em desmaios. Então, esse negócio da pessoa botar a mão em todo mundo sair caindo, isso é inconsciência coletiva. Você gosta da pessoa passar o paletó e a pessoa sai caindo, isso é inconsciência coletiva. Uma oração que todo mundo despenca, que todo mundo se treme e que aquilo vai te matar, não sei o que fala sempre o mesmo discurso, é uma inconsciência coletiva. Não tem como a gente falar de possessão espiritual nesse quesito, se a pessoa não te dá argumentos suficientes para a gente entender que aquilo que está sendo falado não está partindo da mente da própria pessoa. Isso é muito importante, né? Uma vez, eu presenciei um movimento de exorcismo que foi uma manifestação de inconsciência coletiva da pessoa, e a pessoa ficou com sintomas de pânico depois. Tá? Essa paciente em questão ficou dias sem dormir. Então, a gente que trabalha com libertação, a gente precisa ter responsabilidade no depois, no porvir. Como é que essa pessoa vai ficar? Né? O que essa pessoa vai sentir? Tá? Uma outra questão também muito, muito comum é a questão da exposição da figura dessa pessoa. E a gente sabe que qualquer tipo de comportamento vexatório que a gente tenha dentro de uma instituição, seja ela qual for, é cabível de processo. Tá? A gente sabe também, quem é da área da saúde mental sabe dessa inconsciência coletiva e sabe que existe uma programação neurolinguística que faz com que você ative essas memórias para fazer esse teatro psicodélico e psicológico. Tá? O negócio é tão programado, é tão repetido, é tão sempre a mesma coisa, que existem pessoas que programam, que fazem programação neurolinguística em outras pessoas e nem sabem que estão fazendo. Então, assim, primeiro, é muito importante que você tenha discernimentos de espírito. Segundo, é importante você entender que o discurso feito, né, por algo do mal precisa ser algo inovador. Não pode ser sempre as mesmas frases, não pode ser sempre o mesmo comportamento. Porque quando é o mesmo comportamento, não trata-se de espírito, de uma manifestação espiritual. Trata-se da manifestação de um inconsciente coletivo. Tá? Lembrando que aí não é psicológico, mas é fé, né? E a experiência que a gente teve, pouquíssimas experiências que a gente teve, o mal ele se manifesta muito mais no oculto do que no espetáculo, no teatro. Né? Então, assim, eu acredito que os males mais perversos que existem, eles agem no oculto. Então, é importante. Se você for ver bem, quando a gente fala lá do Gadareno, você vê que existe um discurso entre Jesus e aqueles espíritos imundos. Então, e na maioria das vezes, exemplo, o endemoniado, a filha, né, é endemoniada da mulher
cananeia, você vê que Jesus de longe já consegue resolver o problema. É claro que a gente vê na Bíblia várias manifestações de espíritos imundos, mas todos eles tinham um discurso, tinham um contexto, tinham uma área de atuação, né? Em teologia, a gente estuda demonologia, eu particularmente não gosto, tá? Mas a gente estuda a demonologia e a gente sabe que eles agem no oculto e eles têm áreas específicas, tá? Inclusive, eu até andei estudando e pesquisando alguns desvios psicológicos vinculados a manifestações espirituais. E cabe dizer que existe sim uma correlação, mas ainda assim é importante, primeiro, a gente garantir a integridade física dos membros da nossa igreja, antes de qualquer coisa. Né? Então eu não posso deixar bater, eu não posso deixar machucar, não posso deixar dar galo, não posso deixar roxo, nada disso. Qualquer procedimento em uma instituição, e aí eu estou falando das espirituais, primeiro você precisa garantir a integridade física dessa pessoa, senão você pode estar suscetível aí a um processo. A segunda questão é que eu preciso garantir a integridade psicológica desse sujeito. Então, assim, preciso ver o que é isso. Né? É uma manifestação espiritual de fato, é um transe, ou é uma hipnose, ou é uma manifestação do inconsciente coletivo. Ou essa pessoa acredita tanto que ela está envolta disso que ela acaba teatrando inconscientemente essa manifestação. É o segundo ponto. Terceiro ponto, eu preciso garantir a integridade social desse sujeito. Então, aconteceu qualquer coisa que traga a esse sujeito alguma manifestação de vergonha, é necessário que eu proteja esse membro, que eu proteja essa pessoa. Já aconteceu de uma suposta manifestação, a pessoa arrancar a própria roupa. E a gente sabe que um surto psicótico também tem essa manifestação. Então, o que eu preciso fazer é isolar essa pessoa no lugar e cobri-la, né, para proteger ela de qualquer tipo de vexame social. Então, gente, quarto, preciso analisar o discurso, tá? Se for um discurso repetitivo, provavelmente essa pessoa está em um transe. Se for um